Olá, meus amigos e minhas amigas, companheiras de jornada e companheiros de jornada. Espero que esteja tudo bem com vocês. É um prazer estar aqui novamente. Bom, primeiramente eu quero pedir desculpas pelo vídeo anterior, que a captação do áudio ficou muito ruim e talvez tenha até prejudicado um pouco a atenção ou tirar proveito do vídeo em questão. Peço perdão porque eu fiz uma configuração errada e não percebi quando eu deixei que a captação do áudio viesse diretamente do laptop. Porém, o laptop estava muito distante de mim. E por ele estar muito distante, prejudicou a captação e eu não percebi isso na hora que eu configurei. Em vez de colocar um microfone próprio, eu deixei a configuração com a captação do microfone do laptop. Então, peço perdão por isso. E estou tentando agora consertar nesse vídeo aqui, já com a captação do áudio direto aqui. Bom, o assunto que eu tenho para falar com vocês hoje, a jornada que eu quero fazer com vocês hoje, é a respeito do não, né? Quantas vezes você já ouviu um não na sua vida? Quantas vezes você já ouviu não? Eu já ouvi não várias vezes. Infelizmente, ultimamente, ou felizmente, vocês vão ver o porquê, eu tenho recebido muitos nãos. Mas eu acho que a pergunta mais importante não são quantas vezes você ouviu um não, mas sim por quantas vezes você deixou esse não influenciar a sua vida. Às vezes, a gente tem um desejo negado, tem um pedido, um gesto, um gosto que não é atendido. E isso, na maioria das vezes, nos causa assim, muita tristeza, muita decepção. Às vezes, tem gente até que chora quando recebe o não. Às vezes, o não tem um impacto muito grande na vida de certa pessoa, dependendo de quando ela está recebendo e o motivo dela estar recebendo esse não. Mas essas aí são as reações mais comuns. Você reagir de uma forma negativa quando recebe um não. Mas existe uma outra maneira de você reagir também. Existem outras formas de você reagir a um não, e essas outras formas, ou essa forma específica que a que eu vou falar aqui, ela pode fazer uma diferença muito grande. Porque a pergunta inicial foi: como o não ele influencia na sua vida? Como você reage a um não quando você recebe? Seja ele em que campo for, seja no campo dos relacionamentos, no campo profissional, seja esse não vindo de uma coisa que você não conseguiu fazer, não conseguiu ser atendido, uma decepção qualquer que você teve. Então, a maioria das coisas que nós vamos fazer na vida, vamos receber, ela tem somente duas alternativas. Ou você consegue, ou você não consegue. Ou é sim, ou é não. Todos nós torcemos para o sim, mas às vezes nós recebemos um não. Então, como é que a gente vai reagir quando recebe um não? Será que é terra acabada? Não existe mais jeito? Será que você não tem mais o que fazer quando recebe um não? Ou ainda existem saídas, existem maneiras de contornar essa situação? Eu vou contar só um relato bem breve do que aconteceu comigo quando eu recebi um não. Eu recebi vários, mas vou relatar esse. Eu sou do Rio de Janeiro e aqui existe o transporte ferroviário, metroviário, rodoviário e existe até o das barcas. Mas eu gostava muito de usar o ferroviário, eu gostava muito de andar de trem, porque eu achava que era mais rápido, as paradas eram menores do que as do ônibus, para ir para um trabalho que eu tinha numa época. Então, quando eu cheguei na estação de trem, eu perguntei lá no guichê que horas que o trem passaria, a pessoa do guichê me falou, só vai passar daqui a 55 minutos. E acabou de passar um e tal, o outro é só daqui a 55 minutos. Aí eu falei, poxa, 55 minutos é muito tempo, eu ficar esperando uma condução para depois ainda levar o tempo até eu chegar no meu local de trabalho. Ia ser ruim isso. Aí eu falei assim, bom, então vou ter que ir de ônibus. Não gosto, mas vou ter que ir de ônibus. A estação
de trem era próxima ao ponto do ônibus. Tanto é que da estação você via o ponto do ônibus e do ponto do ônibus você via a estação. Então, diante daquela resposta, né, de que o trem só viria 55 minutos para frente, eu desci e fui pegar o ônibus. Já fui reclamando, né, porque eu não gosto de ônibus. Só que quando eu cheguei lá no ponto, o ônibus veio. Assim, coisa de 5, 8 minutos de tempo que eu fiquei esperando ali em relação aos 55 que eu ia esperar, né? Aí eu peguei o ônibus. Quando eu acabei de passar na roleta, acabei de pagar a passagem, que eu me virei sem ter e eu olhei para a estação, o trem que eu queria pegar estava abordando a estação. Eu fiquei muito, muito chateado, muito incomodado com aquela situação. Falei, não é possível. A menina falou que o trem só chegaria a 55 minutos. Daqui a 55 minutos. Como é que o trem está chegando lá agora? E agora eu estou aqui dentro do ônibus, já paguei a passagem. O ônibus já começou a se movimentar e o trem está chegando lá. Aí eu fiquei com muita raiva, muito incomodado, muito chateado, porque me foi negado, eu recebi um não com relação ao transporte que eu gostava de pegar, que eu gostava de usar. E aí eu fui, o ônibus seguiu a viagem, né? Eu fui dentro do ônibus pensando nisso o tempo todo. Por que a menina falou não? Por que ela não olhou lá no quadro? Por que ela não ligou para outra estação? Por que ela não se informou melhor? Como é que ela vai dizer que só vai chegar daqui a 55 minutos e agora estou dentro desse ônibus aqui? Eu fui reclamando a viagem toda. Fui reclamando a viagem toda. Mas chegou num certo momento que eu saí daquele transe ruim que eu estava de reclamação e eu percebi que eu já estava chegando no meu trabalho. A viagem se transcorreu de uma maneira assim tão rápida, com tão poucas paradas, que eu nem percebi. Mas não foi por causa da rapidez da viagem, foi porque eu estava muito incomodado com aquele não que eu recebi, que eu não consegui perceber outras coisas à minha volta. Eu não consegui perceber que o ônibus estava vazio, eu estava vindo sentado, o ar-condicionado estava refrigerando bem, não fez tantas paradas, e por incrível que pareça, eu não sei o que deu naquele dia, eu consegui chegar mais rápido em relação a tempo do que se eu tivesse ido de trem. Não sei, a Avenida Brasil, né, que é o caos aqui no Rio de Janeiro, estava tão boa que eu também não percebi, que o ônibus foi tão rápido, que eu consegui fazer um tempo menor do que eu faria de trem. Bom, a conclusão, né, que eu quero tirar desse assunto e ver como a gente pode tirar proveito quando a gente recebe o não. Às vezes, um não, ele te dá uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de você fazer uma análise, de você ver a coisa por um outro ângulo, de uma maneira diferente. Mas se você se incomodar tanto com aquele não, com aquela recusa, se você deixar que aquele não tenha um poder de influência de forma negativa na sua vida, você acaba desconsiderando vários fatores que vão se desencadear após aquele não. Nesse caso simples aqui que eu falei, não deixou que eu perceber a viagem, que foi boa, não deixou eu perceber o tempo, não deixou eu perceber nada, porque eu só fiquei incomodado com o não. Eu só fiquei pensando no não que eu recebi. E quando acaba, aquele não foi uma vantagem para mim. Mesmo que o trem tenha chegado logo assim que eu peguei o ônibus, mas eu cheguei primeiro do que o trem. Então eu tive uma vantagem. Apesar de eu não ter ido no transporte que eu preferia, mas eu tive uma vantagem, eu tirei uma vantagem disso. Então, é essa jornada que eu quero fazer com vocês hoje. A gente mudar a nossa forma de pensar quando certas coisas acontecem na nossa vida. É verdade que quando acontecem coisas ruins e a gente recebe algumas negativas, a gente fica muito triste, fica muito chateado. Mas procure ver por um outro ângulo. Aquilo ali não é o final do mundo, não é terra arrasada, não acabou nada. Apenas é um começo que você tem que dar de uma outra forma naquele assunto, que por acaso se encerrou ali, você recebeu um não, e agora você tem que partir para um outro, de uma outra forma. Você tem que dar início a um novo processo. Então, se você botar sua mente para funcionar, se você tirar a parte negativa do não que você recebeu, né, você pode ver que
de repente foi até mais vantagem você não fazer concluir certo assunto. Quantas e quantas vezes a gente comemora porque, poxa, não deu tempo de eu chegar num local, mas em compensação aconteceu isso, isso, isso no trajeto. Se eu tivesse naquela condução, teria acontecido isso comigo. Então, tira o proveito de certas coisas, né? Às vezes você não fecha um negócio e aquele negócio dá errado para quem fechou, e você não fechou porque você não tinha um documento lá na hora, ou não tinha o investimento certo para fazer na hora, mas quando acaba você foi poupado, né? Mas se você olhar então pelo lado positivo da coisa, né? Você vê que o não, às vezes, ele é um sim, é um positivo, você pode tirar muito proveito. Mas para isso você tem que mudar suas atitudes, mudar seu ponto de vista sobre diversos aspectos, sobre diversas coisas, porque isso sim é que vai fazer a diferença. Isso é que vai transformar a sua vida. Porque essa jornada toda que eu estou fazendo com vocês, todas essas jornadas, é justamente para isso, né? É para a gente encontrar juntos aqui, porque eu também estou nessa jornada, né? Eu também sou passageiro, para a gente sempre encontrar uma melhora, uma forma de nós tirarmos mais proveito da nossa vida. A vida é tão complicada, né? É fácil, mas ao mesmo tempo é complicada. E se a gente complica mais ainda, aí piora tudo. Então, coloque na cabeça que mudar é possível.